pelo convite, é um prazer imenso estar aqui, né, na minha apresentação da pesquisa, a cosmogênese na perspectiva filosófica, eu vou fazer uma breve introdução, né, que eu estou trazendo aqui um olhar da filosofia sobre esse conteúdo, né, da cosmogênese. E eu poderia dizer assim que num olhar filosófico, o que a gente percebe ali de interessante, que a cosmogênese das instâncias de Dzian e, consequentemente, a cosmogênese adotada pela sociedade teosófica, né, que se chama teosofia moderna, né, esse corpo de conhecimentos da sociedade teosófica. Então, não é só nas obras da Blavatsky, como na Doutrina Secreta, mas também vai se refletir nos outros autores, né, que são utilizados, né, na sociedade teosófica, né, as outras obras teosóficas. E a gente vê, então, que o que existe assim, de rico, de precioso, que funciona filosoficamente como um sistema, é uma ontologia que está nessa cosmogênese. Então, o que é a cosmogênese? É uma cosmogonia, que é uma teoria sobre como surgiu o mundo, né, o cosmos. Mas, assim, como ela mostra de onde veio o mundo, né, como ele se expressa, é também uma ontologia, ou seja, uma teoria sobre as coisas que existem, né? Em primeiro lugar, de uma forma mais abstrata sobre o ser, que em geral se trata da ontologia como uma teoria do ser, mas também das coisas que são, como os entes. Então, nós temos tudo isso na nossa rica cosmogonia, que é um ser uno, que se manifesta e depois se recolhe, né? E quando ele se manifesta em diversos entes, diversas coisas, diversos seres. Então, isso compõe, né, um conjunto de entes, de coisas que são, que existem, e isso a gente pode chamar de uma ontologia, uma teoria sobre as coisas que existem. Agora, antes de parecer que é uma coisa assim muito abstrata, muito distante da realidade, eu vou fazer um breve comentário para mostrar para dizer o que esse assunto tem a ver com a nossa vida prática, né? Senão parece aquela viagem na maionese, né? Entrou no helicóptero e decolou e não tem nada a ver com isso. Algumas pessoas vão sair como o leão da montanha, do desenho animado, saía pela esquerda, né? Não, é muito teórico, me dá sono. Mas por que isso é importante para a nossa vida? Se a gente pensar bem, por exemplo, como hoje em dia a nossa ciência materialista, né, que nós temos, naturalmente tem que ser materialista, porque que vai tratar da, das coisas com provas, né, com provas que conforme os métodos que nós temos. Nós não temos na nossa ciência hoje métodos ocultistas de leitura do Akasha ou verificação do plano astral. Nós não temos isso, então nós temos que fazer ciência com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós alcançamos, né? Mas atrás disso tem um modo de pensar, tem o quê? Tem uma ontologia, que é uma leitura das coisas que existem no mundo. Então, a gente costuma chamar, de uma maneira mais geral hoje, uma visão de mundo, mas não é exatamente isso, que visão de mundo é um termo mais amplo, que abrange crenças, abrange valores, abrange conceitos, mas ontologia é uma teoria das coisas que existem. Então, você vê o seguinte, na medicina, né, hoje em dia, vocês sabem, já devem ter havido muitos relatos de experiências de quase morte, pessoas, né, que são dadas como mortas, né, ficam um tempo assim quase como mortas e tem uma experiência que para nós em teosofia é uma vivência, um despertar no plano astral,
né? E depois elas voltam. Mas por que que nós compreendemos dessa maneira? Ah, a pessoa teve uma experiência no plano astral. Porque nós temos uma ontologia, que é o quê? Uma teoria das coisas que existem, e nessa ontologia o plano astral é um plano que existe. E na nossa ciência materialista, né, por exemplo, a medicina, não existe nada além desse mundo visível. Então, como é que eles tentam interpretar esses fenômenos? Como um fenômeno do cérebro, né? Os cientistas, os médicos tentam jogar toda a explicação no cérebro, e a gente vê que muitas vezes as explicações ficam tão forçadas que elas ficam menos plausíveis ou menos acreditáveis que as próprias explicações da existência do plano astral, do plano mental e outro, né? A gente vê, por exemplo, psiquiatras tentando explicar fenômenos como é, visões que várias pessoas puderam ter ao mesmo tempo, né? Visões de objetos que seriam sobrenaturais, entre aspas, né? Então, assim, como a ciência não tem esse mundo sobrenatural na sua ontologia, ou seja, na sua teoria das coisas que existem, o que, que eles vão fazer? Eles vão tentar explicar isso pelo cérebro, né? Então, tem aquelas teorias de que das alucinações coletivas, todo mundo teve a mesma alucinação, né? Isso é mais coincidência do que Papai Noel chegar no dia de Natal, sabe? Muito difícil, muito pouco plausível você acreditar que várias pessoas tiveram a mesma alucinação, às vezes em lugares separados também, né? Todas as pessoas tiveram a mesma visão, mas então a psiquiatria diz que tudo era alucinação e tenta explicar alguma coisa no cérebro. Então, essa questão assim da ontologia, mesmo que seja fora do plano, do contexto filosófico, que nos filósofos a gente vai ver desde sempre uma ontologia, ou seja, antes de se falar sobre por que o mundo é assim, eles descrevem qual é o mundo que existe, né? Então, antes de tudo, de dizer o porquê, o como, você tem que dizer o que as coisas são, o que, que tem ali nesse mundo, né? E isso influencia profundamente todo o pensamento. E é exatamente por isso, por diferenças de ontologias, que as pessoas muitas vezes têm a maior boa vontade de discutir, trocar ideias, mas elas nunca vão chegar a um consenso, porque elas têm uma consideração de coisas que existem diferente de outras coisas, né? De outra pessoa que acha que aquelas coisas não existem, existem outras coisas. E a teosofia, então, como tem essa ontologia, né, que se expressa num universo que se manifesta em 7 planos distintos, cada um com seus tipos de seres, cada um com seu tipo de matéria, cada um com suas propriedades diferentes, como é um mundo só que se expressa em outros 6 mundos, tem mundo para, como se diz, agradar gregos e troianos. Então, você consegue pegar, por exemplo, diferentes filosofias de diferentes religiões e encaixar cada uma delas numa seção diferente dessa realidade que é múltipla, multifacetada. Então, por isso que eu gosto muito dessa ideia, dessa figura do prisma de uma luz branca, que, como vocês sabem, a gente pode usar para indicar que existe uma unidade, um substrato único, que vocês já sabem que é para Brahma, o 7º princípio. E então, quando ela se manifesta, né, no mundo, ela se manifesta em outros diferentes planos, cada um com as suas colorações, suas propriedades. E aí, quando a gente vê em filosofias diferentes de religiões, e aí eu não estou falando de conciliar dogmas, eu estou falando de conciliar sistemas filosóficos, a gente consegue encaixar diferentes sistemas que parecem que são contraditórios numa visão bidimensional ou tridimensional, né, que seria o nosso mundo aqui visível.
Então, uma coisa contradiz a outra. Eu digo assim, não existe uma vida além da morte, né? Que eu não vejo. Mas outro vai dizer assim, não, não existe, né? Porque ele tem essa concepção de mundo. Então, você consegue conciliar essas diferentes concepções nesses diferentes níveis de manifestação. Então, essa é a fórmula de integração que a nossa cosmogonia tem, a nossa, ou seja, a teosófica, que é a setenária. Então, vou falar sobre isso. Aí, para destacar que existe uma motivação nisso, que não é mera especulação, né? Uma mera curiosidade, aqui a Blavatsky fala na doutrina secreta qual é o sentido disso, né? Dessa visão filosófica. Ela diz que o verdadeiro filósofo perde, o verdadeiro estudante da sabedoria esotérica, ele perde inteiramente de vista as crenças dogmáticas e as religiões particulares. Eu posso dizer que isso é verdade, porque eu, depois de mais de 30 anos na Sociedade Teosófica, eu não consigo mais ter uma preferência por religião, porque eu vejo nitidamente que são diferentes descrições que se complementam, né, tirados os dogmas e algumas interpretações que foram acrescentadas depois. Então, além disso, a filosofia esotérica concilia todas as religiões, despe-as de suas vestimentas humanas exteriores e demonstra que a raiz de cada uma delas é a mesma de todas as religiões. Então, estudando esse modelo setenário, que a gente pode chamar também que tem a ver com uma ontologia, a gente consegue ver que existe uma raiz, por quê? Porque esses diferentes ramos ou diferentes perspectivas se complementam num todo harmônico. Então, ela diz que já Amônio Sacas, que é considerado assim o filósofo representante da escola teosófica antiga, né, do século III depois de Cristo, a Blavatsky diz num texto que é a Teosofia que a meta dele era reconciliar todas as seitas, todos os povos e todas as nações sob uma fé comum, a crença em um poder supremo e eterno, desconhecido e sem nome, ou seja, não pertencente a nenhuma das religiões, porque é um desconhecido e inominável, ou seja, se você não dá o nome, você não consegue vincular ele à religião X ou Y, que governa o universo através de leis eternas e imutáveis. Seu objetivo era comprovar a existência de um sistema primitivo de teosofia que, no início, era essencialmente semelhante em todos os países. Ele queria induzir todos os homens a deixar de lado suas discussões e brigas e uni-los em pensamento e propósito como filhos de uma mãe comum, e purificar as religiões antigas, gradualmente corrompidas e obscurecidas, libertando-as de toda a escória de elementos humanos, unindo-as e expondo-as com base em elementos puramente filosóficos, né? Então, tem a ver com a nossa apresentação de hoje. É a perspectiva filosófica, ou seja, tirar de lado todos os elementos culturais e humanos que criam uma aparência de diferenças, né? Porque tem roupas diferentes, tem estátuas diferentes, tem calendários diferentes, tem santos diferentes, costumes diferentes, mas e depois ainda os dogmas que foram acrescentados, que não estavam lá nos textos originais. Então, tirando tudo isso e verificando apenas os elementos filosóficos, você pode pegar esses diferentes ramos e montar num modelo de uma árvore que tem um tronco único. E isso, então, serve para conciliar as pessoas das diferentes religiões e para dar uma consistência para aqueles conhecimentos que estão ali nessas religiões, para dar mais força para eles, porque uma vez que você vê que as várias religiões dizem coisas que se confirmam, que se somam,
você cria uma convicção maior do que naquilo que está sendo ensinado naquelas filosofias, né? E que você cria uma convicção maior na mente humana, né? Que se não tiver isso, ela vai seguir apenas aquilo que é aprovado na ciência vigente, que no momento é materialista. Então você vê uma pessoa que tem, né, que segue mesmo inconscientemente, uma ontologia que não abarca esses mundos suprassensíveis, né? Esses mundos que a gente chama de sobrenaturais ou transcendentais, né? Que não são visíveis. Por que essa pessoa que não acredita em existência após a morte, não acredita em reencarnação, por que essa pessoa vai querer se empenhar, né, ter uma ética e se aperfeiçoar para buscar uma perfeição que a gente sabe que não é possível numa vida só? Então, essa pessoa tende, eu não vou dizer que é a regra, porque tem muitas pessoas materialistas que são éticas, muito éticas, né, porque elas acreditam na necessidade da ética, mas uma pessoa dessa, assim, não tem a motivação, né, para se esforçar, né, para ser uma pessoa melhor e para seguir esses preceitos espirituais, porque ela não acredita numa vida após a morte, no outro mundo. Então, a tendência é acreditar que a vida é isso aí e curtir o máximo possível os prazeres, né, na vida da matéria, porque daqui a pouco vai acabar e não tem mais nada. Então, no momento que a gente consegue conciliar as religiões e dar uma força filosófica para elas, né, a gente tem uma força de persuasão maior, né, e isso causa um benefício, né, para a sociedade como um todo, porque as pessoas vão se pautar em valores melhores e vão querer ser melhores, porque elas vão pensar que esse mundo não vai encerrar aqui nessa vida, né, transitória. Então, quando se tem essa ontologia que você pode fazer uma conciliação filosófica genuína, como eu vou mostrar alguns exemplos daqui para frente, você pode dizer, não, as religiões são irmãs, sim, elas se complementam, sem ser hipócrita, sem ser mentiroso, porque se você diz assim, não existe um Deus criador que tudo é uno, se você diz que essas duas coisas são igualmente verdade, se você não tem dois lugares para pôr isso, você está se contradizendo. Aí você fere o primeiro princípio da lógica, que é o princípio da não contradição. Se eu digo assim, a árvore é verde, ou então eu digo assim, a árvore não é verde, sabe? Você não pode dizer que ela é verde e que ela não é verde. A não ser que você seja um hipócrita, você está mentindo, né? Mas se você tem uma árvore que você vê que ela tem uma parte verde e uma parte marrom, você consegue dizer, não, os dois estão dizendo a verdade, só que um está falando do tronco e o outro está falando da copa. E quando a gente tem, então, uma cosmogonia com vários planos de manifestação, que vocês já estão acostumados a ver, que é o absoluto indiferenciado, onde tudo é um, e o mundo da manifestação, que é diferenciado e múltiplo, então, quando tem uma religião que diz assim, não, tudo é um, é verdade, porque em relação ao sétimo ao sétimo princípio, né? Tudo é um. Mas quando você vai, então, passa para o universo manifestado na multiplicidade, você vai dizer, não é tudo um. Né? Então você consegue conciliar, porque cada um vai estar falando a sua verdade no seu pedaço da realidade, né? E você vai ver esse sistema cosmogônico amplo e completo só no sistema teosófico. Não existe outro sistema que seja de uma abrangência maior que esse sistema. Então, essa é a maioria filosófica, a maravilha filosófica. Então, se você diz as almas são invisíveis, se você nem acredita em almas, para que você vai falar desse assunto, né? Então, é mais um exemplo para dizer que a ontologia que a pessoa adota, ou seja, a teoria do que existe, é determinante em todo o tipo de investigação. Aqui, então, eu trouxe um trecho de Subarao, que era reconhecido como um ocultista iniciado,
né? E ele diz uma frase no livro Escritos Esotéricos que explica de onde surgiu essa cosmogonia, que a gente tem os textos das instâncias de Dzian, escritos assim, de uma forma bastante bonita e poética, mas de onde isso veio? Alguém teve uma inspiração, né, de Deus e anotou? Não foi assim. Então, o Subbaral disse que os filósofos advaitas da antiga Aryavarta, ou seja, da Índia antiga, no início da civilização ária, eles examinaram a relação entre o sujeito e o objeto, ou seja, entre o conhecedor e o conhecido, em cada condição da existência, ou seja, em cada um desses planos de manifestação e o plano em manifesto, nesse sistema solar no qual essa diferenciação se apresenta. Então, essa teoria, essa ontologia, ela não foi criada como uma hipótese, né? E também não é o fruto de uma inspiração, né? Ela é o resultado de uma investigação, né? Eles tinham esses poderes, eles tinham essas faculdades intuitivas, psíquicas e mentais muito mais desenvolvidas que a nossa de hoje, né? E eles tinham esses métodos de verificar, então, esses níveis de existência que estão acima do plano físico, que é o nível que a gente alcança, né? Então, em função dessa pesquisa, desses antigos áreas, que surgiu essa cosmogonia que está na doutrina secreta, e é por ela ser tão abrangente que ela cobre, então, todos esses diferentes segmentos da realidade, que a Blavatsky chama essa doutrina secreta, que é o resultado dessa... que é o nome que, que ela usa para tratar desse conjunto de conhecimentos, é a sabedoria acumulada dos séculos, ou seja, foram séculos de pesquisadores, e a sua cosmogonia, ou seja, a cosmogênese, por si só isso, sem contar o resto, é o mais prodigioso e acabado dos sistemas, ainda que velado como se encontra no exoterismo dos Puranas, ou seja, os Puranas, conjunto de lendas exotéricas, têm ali simbolicamente todo esse conteúdo dessa cosmogonia. Mas tal é o poder misterioso do simbolismo oculto que os fatos que ocuparam a atenção de gerações inumeráveis de videntes e profetas iniciados, para os coordenar, classificar e explicar, olha só, gerações inumeráveis, não é conhecimento de um século, não, tá? Para os coordenar, classificar, explicar durante as assombrosas séries do progresso evolutivo, estão todos em algumas poucas páginas de signos geométricos e de símbolos. Tá? Estão registrados resumidamente, né? Então, temos aqui a doutrina secreta, cosmogênese, que vocês conhecem bem. Aqui nós temos um esquema, esse PowerPoint aqui é do Marcelo Luz, vocês devem estar acompanhando, né, as lives deles lá sobre doutrina secreta e carta dos Mahatmas, né, sobre um absoluto, depois se ele na hora da manifestação se expressa em primeiro, segundo, terceiro logos, e aí depois tudo aquilo vai originar o universo múltiplo como nós temos hoje. E aqui só alguns pequenos versos para vocês lembrarem, né? Eu sei que já todos conhecem, mas vocês lembrarem do texto das instâncias de Dzian, muito poético, bonito, o eterno Pai, envolto em suas sempre invisíveis vestes, ou seja, para Brahman, ou o espaço, envolto na matéria primordial, Mula Prakriti, havia adormecido uma vez mais durante 7 eternidades, ou seja, ele estava em Pralaya, né? Então, as 7 eternidades é porque são correspondentes a 7 períodos manifestados. O tempo não existia, porque dormia no seio infinito da duração, ou seja, o tempo não existia como unidade de medida, porque a unidade de medida é relativa e depende de aparelhos que meçam, né? Se não tem nada ali, não tem nem planeta, nem dia de noite, não tem como medir tempo, mas tem uma duração,
porque é uma duração proporcional ao tempo da manifestação. Então, se você sabe o tempo da manifestação do Manvantara, né, que você pode medir, você calcula e sabe do Pralaya, né, que é uma duração, dura aquilo. A mente universal não existia, porque não havia a RI para contê-la, não tinha aqueles veículos que manifestariam essa inteligência universal. Os 7 senhores sublimes e as 7 verdades haviam cessado de ser, e o universo, filho da necessidade, estava mergulhado em Paranishpana para ser expirado por aquele que é e todavia não é. Nada existia, ou seja, era pralaya, tudo estava em repouso. As causas da existência haviam sido eliminadas. O visível que foi, né, que é o mantra anterior, e o invisível que é o pralaya, repouso no eterno não ser, único ser. Ou seja, só para lembrar e ter aquele gostinho, então, do que a gente está falando. Agora, como a gente está falando aqui de conciliação de sistemas filosóficos, o que eu vou apresentar aqui brevemente é como nós podemos utilizar essa cosmogonia ou essa ontologia setenária para conciliar filosoficamente 6 darshanas, as 6 escolas ortodoxas do hinduísmo. Ortodoxas porque elas são fundadas nos Vedas, né? Elas dão crédito à autoridade dos Vedas. Então, são 6 escolas, os 6 pontos de vista. As escolas filosóficas indianas, que se fundamentam nos Vedas, constituem o pensamento indiano ortodoxo. São as 6 escolas ortodoxas, denominadas 6 darshanas, cuja tradução é pontos de vista. Portanto, não são excludentes, e sim perspectivas complementares da mesma fonte que é o Veda. Costumam ser classificadas em 3 pares que são. Então, aqui são 3, a gente fala assim, darshanas é uma tradução, a tradução literal é pontos de vista, né? Mas não é ponto de vista assim como a gente acha hoje, tipo um palpite de alguém. Ah, eu acho isso, porque no meu ponto de vista, tal coisa. Não é isso. Ponto de vista é uma delimitação de um tema. Você tem um tema muito amplo, você pode representar assim como uma esfera, que é o mundo. Você imagina um mundo gigantesco, são 7 planos diferentes, né? Como é que você vai fotografar? Hoje em dia a gente tem esse negócio de fotografia 360 graus, né? Mas mesmo assim é só de uma determinada seção, não é esférico, né? Agora você imagina um universo, né, manifestado em 7 planos interpenetrantes. Você não consegue ter um sistema filosófico que vai conseguir descrever tudo. Não tem nenhum grupo de pessoas, não, é muita coisa. Então, o que acontece? Se funda uma escola filosófica, que é um grupo de pesquisadores. Eles vão estudar aquilo, eles vão conseguir captar uma quantidade X de coisas, né? Que nem hoje em dia a medicina, ela é tão ampla que se você não for um especialista fica muito complicado, né? Então, você faz medicina e depois você vai fazer cardiologia, o dermatologia, né? Então você vai focar naquele ponto. Então, os 6 darshanas são 6 pontos de vista, mas são 6 especializações, né? Cada uma dessas 6 escolas, ela estuda uma determinada parte, né, de todo aquele conjunto gigantesco, né, que nós, né, reconhecemos que ele é tão grande que tem que dividir em 7. Mas quando as pessoas não têm essa cosmogonia que nós temos, que é o modelo setenário que interpenetra as coisas, né, elas vão ver isso como um mundo, né, que cada um descreve aquele pedaço como se fosse o mundo inteiro. E aí começa a ter essas interpretações de que as escolas filosóficas estão brigando, né?
porque um diz uma coisa e outro diz outra, só que como não existe essa ontologia comum, eles dizem, não, esse fulano discorda do outro. E aí isso reforça o quê? Reforça essa desagregação, né? Então, o que, que eu vou apresentar primeiro aqui? Eu vou apresentar, como são 6, eu vou apresentar 6 resuminhos com as informações tiradas dessa forma tradicional dos livros que a gente tem acesso, dos livros acadêmicos, que não são teosóficos. Né? A visão acadêmica, que vem da Índia também, né? Mas na Índia também houve, né, um surgimento de uma linha acadêmica de pesquisa que não era vinculada, né, àquela tradição religiosa e muito menos esotérica. Né? Então, quando você segue, né, os conhecimentos, aqueles conhecimentos mais padrão, assim, o geral, né? Porque tem, claro, pesquisas mais aprofundadas. Mas você vai pegar aqueles manuais que você vai encontrar na biblioteca da faculdade, você vai ver isso. Aqui eu vou botar um resumo de cada uma. A escola Nyaya é um dos 6 pontos de vista sobre os Vedas, tá? Nyaya é uma escola analítica, se fundamenta na razão. Na origem, a palavra Nyaya significava lógica. Seu texto básico é o Nyaya Sutra. Fundada pelo sábio Akshapada Gautama, admite que é possível alcançar Deus por meio do conhecimento dos 16 elementos da dialética. Através de uma sequência lógica, conclui que o pesar da existência é causado pela ignorância e pelo falso conhecimento. Estabeleceu uma teoria do conhecimento, reconhece 4 fontes do conhecimento correto: percepção, inferência, analogia e testemunho fidedigno. É uma escola teísta como yoga. Aqui, ó, já comecei a marcar as classificações, tá? Convencionais. É uma escola teísta, ou seja, acredita em Deus, como o yoga. Sustenta a existência de um Deus Ishvara como alma individual. Seu ideal é a liberação da alma. Então, a gente vai ver que nessas escolas tem muitas coisas em comum, né? Porque, veja só, são 6 pontos de vista da mesma coisa. Tá? Mas existem classificações ou rotulações diferentes. Como eu coloquei aqui, esse aqui é chamado de teísta, como yoga. O próximo, tá aqui, a escola Vaisheshika, sistema fundado por Kanada, que escreveu o Vaisheshika Sutra, no século II a.C. Vaisheshika provém do sânscrito Vishesha, que significa diferença, traço distintivo ou natureza manifestada das coisas individuais. É uma escola atomística. Ela descreve o mundo como átomos, como a composição de coisas. Os átomos que em si não têm extensão e visibilidade, quando se combinam, adquirem extensão e visibilidade, dando origem ao universo. Descreve 6 categorias de coisas: substâncias, que são terra, água, fogo, ar, éter, tempo, espaço, alma e mente; qualidades, que são as gunas, cor, paladar, olfato, tato, número, extensão, individualidade; conexão, separação, prioridade, posterioridade, conhecimento, prazer, dor, aversão e vontade. 3, movimento e ação, que são karma. 4, associação. 5, diferença. 6, inerência. Segundo o Vaisheshika Sutra, é possível atingir o bem supremo com a compreensão da essência dos predicados, das substâncias, atributos, espécies e combinações das semelhanças e diferenças. O bem supremo é a paz que resulta da compreensão do que é. O homem é um agregado de coisas. Atman, o centelha espiritual individual, é combinada com manas, ou mente. Atman pertence à unidade universal, mas manas identifica-se com o nível de matéria e dos seres diversos. Quando Atman descobre sua real natureza, ou seja, quando o homem conhece sua centelha divina,
torna-se livre dessa identificação, livre do sofrimento e do vínculo do samsara, o ciclo de nascimentos e mortes. Aí vocês já estão vendo aquelas ideias que a gente já está, com as quais a gente já está familiarizado, né? Inclusive os termos que muitas vezes se repetem nas diferentes escolas e alguns termos têm tem criações novas, né? Que diferem entre uma escola e outra. Então, uma escola assim, muito citada na teosofia, principalmente na doutrina secreta, é a escola Samkhya. Foi fundada pelo Rishi Kapila e é um dos sistemas mais elaborados da filosofia indiana. Aborda a questão da natureza humana, seus elementos e a condição para atingir o atingimento da libertação moksha, que seria correspondente ao nirvana no budismo, né? Você sabe. O Kaivalya no yoga. O primeiro trabalho sistematizado que surgiu foi o Samkhya-Karika, escrito por Ishvara Krishna, mas a sua terminologia específica já constava no Katha Upanishad. O termo Samkhya significa desmembramento, discriminação, enumeração, o que explica sua ênfase na discriminação entre matéria e espírito, Prakriti e Purusha, no conhecimento das forças de transformação da natureza, isso é, os 25 tattvas, que são as 24 forças da natureza mais o espírito, modificados pelos 3 gunas ou atributos da matéria. O conhecimento metafísico é um caminho para a liberação da alma. O Purusha do Samkhya e do Yoga é idêntico à Atma dos outros sistemas. Quando o Purusha se identifica com a matéria, surge a ignorância. O Samkhya é considerado ateísta, pois não menciona nenhuma divindade ou Senhor Supremo. Olha só, voltamos às classificações, né? Ele já disse aqui que yoga era ateísta, esse aqui é ateísta, só que a gente sabe que o yoga se utiliza de conceitos do Samkhya, e isso é muito reproduzido dentro dos textos teosóficos, né, que você vê que a Blavatsky usa essas palavras de todos os diversos sistemas, né, e isso é muito criticado, às vezes, pelos acadêmicos que não compreendem essa unidade entre os diferentes sistemas, né, e criticam até os autores teosóficos de sincretismo que misturam as religiões, mas não é porque misturam as religiões, porque nós temos o conhecimento, então, que existe essa realidade, né, que se manifesta em 7 planos diferentes, né, e que esses sistemas, eles cobrem partes dessa realidade, então você vai ter que usar palavras de outro sistema para você compor essa ideia completa, porque você não tem palavras próprias, né? Os termos a gente tem na teosofia, mas a gente usa muito termos de outros sistemas. Então, se você quer falar de um universo de 7 planos, você vai ter que pegar palavras de cada um desses sistemas diferentes, senão você não consegue falar em 7 planos. Né? E isso aí os acadêmicos não conseguem entender muito bem, não, porque eles acham que a gente está misturando as coisas, e a gente está fazendo o que? A gente está dando uma unidade de conhecimento em função da unidade da nossa ontologia. Então, o sistema yoga, que é muito conhecido pela gente, né? Yoga vem de unir, o objetivo do yoga é o conhecimento do eu espiritual, que a Purusha é a união com Ishvara, que é a divindade. Olha só, estamos falando de teísmo, e crença em um Deus criador. Mas ali a gente sabe que Ishvara surge ali numa manifestação, num logos construtor, né? No regente, na verdade, né? No regente, Ishvara é regente em sânscrito. Então, nós temos, então, um nível que é uma unidade, que para Brahma é uno, mas tem um regente também. Então, se você dizer assim, não, mas a teosofia, ela é teísta ou ela é monista, né? Que diz que tudo é um, ela é as duas coisas. Ela é monista na dimensão una, que é a 7º, e ela é teísta, então, no momento que surge a manifestação, né? Quando surge o universo manifestado, e então tem um regente, que é Ishvara. Então, nós conseguimos conciliar as duas coisas. Nós temos, né, uma unidade e temos um Ishvara. Né? Se você pensar numa leitura acadêmica, filosófica acadêmica, que você vai dizer, não, eles estão divergindo. Um deles diz que só existe um e é monista e outro é ateísta. Né? Então, não tem como conciliar.
mas nós temos como conciliar, porque nós temos a ontologia da distâncias de Dhyan. Então, a liberação no yoga se chama Kaivalya, o representante principal é Patanjali, né? E aqui tem uns conceitos do yoga que, como muitos conhecem, eu vou passar para frente por causa do tempo. Então, nós temos Mimamsa também, que é um outro sistema, um outro Darshana, significa pensamento profundo, reflexão e exposição, fundado por Jaimini, e o seu texto principal é Purva Mimamsa Sutra. Tem um estilo escolástico, segue o método de formular proposições e refutar, né? Reconhece 3 meios de obtenção de conhecimento: percepção, dedução e testemunho, busca a correta compreensão do Veda, não é apenas especulativa, trata de questões práticas como karma, é ritualista, isso aí, fazer o estudo do Dharma, sobre como viver corretamente, e olha só, ela não reconhece a existência de um Deus ou divindade suprema. Né? Aí a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente diz que não reconhece, porque às vezes não reconhece significa que não dá muito valor no seu sistema, na sua lógica, mas não quer dizer que não existe, né, um lugar, por exemplo, para um Ishvara, assim como a própria Vedanta, como eu vou trazer aqui nos textos, né, a própria Vedanta, o sistema Vedanta fala em Ishvara, só que ele não dá valor para o Ishvara, né, porque ele diz assim, não, Ishvara é mais um elemento, né, esse Deus criador ou regente, ele é mais um elemento do universo manifestado, portanto ele é ilusório, porque ele é temporário. Né? Então, não reconhece Ishvara para ser um sistema para ser classificado como teísta, né? Porque a verdade é o quê? A verdade é todo esse abstrato, Brahma ou Parabrahma. Mas ele diz que tem um universo manifestado, e nesse universo manifestado tem um regente, só que ele não dá muita importância para isso, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas classificações da teologia. Então, o último aqui, Vedanta, que é o que muita gente conhece, né, com uma razoável profundidade, porque é uma base, assim, um pensamento profundamente absorvido pela teosofia, né? Que Vedanta significa a parte final ou conclusão dos Vedas, né? Se baseia nos textos chamados Upanishads, que são os textos produzidos na fase final dos Vedas, são os textos mais filosóficos. E a ideia fundamental da Vedanta é o que está nos Upanishads, a identidade de Brahman com Atman, né? Ou seja, da centelha espiritual individual com o espírito universal. E ela se destaca, então, pelo seu aspecto filosófico e metafísico, que é a ciência do abstrato ou da realidade última. Né? Ela destaca-se que a realidade para valer é essa unidade, esse 7º plano, né? O 7º princípio. Mas ela não quer dizer que não vai admitir que existe um Deus criador, um regente, né? Aqui, então, estou reforçando aquela ideia do Subbarao, né, de que isso tudo foi pesquisado e visto diretamente por os antigos sábios. Né? E, então, esse universo, né, que compõe essa realidade, que é examinada pelos 6 pontos de vista, ele é chamado, então, no simbolismo esotérico, de espaço ou pai, mãe, de 7 peles. Essas 7 peles são esses 7 planos, né? É constituído de 7 capas, né? Desde a sua superfície não diferenciada, que é a 7ª, até a primeira, que é a diferenciada. São 7 planos de manifestação, né? O último o 7º é o absoluto, e o primeiro universo físico, numa progressão do mais sutil ao mais denso. Tá? Então, agora eu vou começar a colocar alguma análise, deixa eu ver só o horário aqui. Eu vou começar a colocar algumas comparações, né, que eu fiz nesse meu texto aqui, a noção teosófica de espaço como unidade das religiões, que deve ter saído ou vai sair na próxima revista Teosofia, vai ser em 2 partes.
né, uma numa revista e depois o resto na outra, que depois vocês podem ler com calma, né? Mas ele é bastante acessível, só que tem que ter um pouco de paciência para ler. Então, aqui eu começo a comparar, né, esses pensamentos, a teosofia com os diferentes sistemas filosóficos e começo a mostrar que essas diferenças aparentes não são tão discrepantes assim, que existe uma unidade e que a teosofia revela essa unidade, essa conciliação. Então, eu digo aqui que para Brahma é um termo vedantino para o absoluto, que a teosofia utiliza, né, esses termos em sânscrito desses sistemas ortodoxos, né, não são termos cunhados especialmente, né, são termos antigos, né, foram absorvidos. E isso significa além de Brahman. É o Nirguna Brahman do Vedanta monista, o Advaita de Shankaracharya, que é o monista Advaita, e que fala de um Brahman sem qualidades, onde todas as relatividades, que são do mundo fenomênico manifestado, se dissolvem. Então, no Vedanta de Shankaracharya, o Brahman indeterminado, que é esse absoluto, né, o Nirguna Brahman, ele se distingue do Brahman determinado, ou seja, do Criador, que é Ishvara, né, o regente do sistema manifestado. E esse Brahma determinado é uma combinação, então, do Brahma indeterminado, ou seja, do Parabrahma, com a substância manifestada e também com Maya, o poder que gera a ilusão do mundo manifestado. Então, aqui um trecho das cartas dos Mahatmas, só para reforçar isso que eu acabei de falar. O Mahatma Kutumi fala, diga junto com os Advaitas que para Brahman mais Maya se torna Ishvara, ou seja, o absoluto com aquela matéria que se chama de ilusão, aquela manifestação fenomênica, né? O princípio criativo, um poder normalmente chamado de Deus, que desaparece e morre com o resto quando vem o Pralaya. Diga junto com... isso aqui repeti sem querer. Então, a doutrina secreta, admite um logos, eu voltei a falar aqui, admite um logos, um criador coletivo do universo, um demiurgo, no mesmo sentido que se fala de um arquiteto como criador de um edifício, embora o arquiteto nunca houvesse tocado em uma pedra sequer. Isso é uma citação aqui da doutrina secreta, mas simplesmente elaborado o plano, deixado todo o trabalho manual ao cuidado dos operários. Em nosso caso, foi o plano traçado pela ideação do universo e a obra da construção entregue às legiões de forças e de potestades inteligentes. Mas aquele demiurgo não é uma divindade pessoal, ou seja, nós não acreditamos em um Deus pessoal. Nós acreditamos num criador que vai aparecer lá no universo manifestado, mas antes dele tem muita coisa, né? Então, dessa muita coisa, o que está ali de última instância é o absoluto. Mas aquele demiurgo não é uma divindade pessoal, isto é, um Deus extracósmico imperfeito, e sim a coletividade dos Janchuhans e das demais forças. Aqui eu volto a falar, na perspectiva do nível do absoluto, que é indiferenciado, ou sétimo nível, como dissemos, a dualidade sujeito e objeto é vista como ilusória. Aqui a gente está falando assim, mas tem o sistema Samkhya, né, que fala de uma dualidade entre espírito e matéria. Prakriti e Purusha. Então, como é que vocês podem dizer que vocês adotam o sistema Samkhya como base, mas se vocês são monistas, né? E se vocês são vedantinos, que é monista, né? Então, aqui é mais um tratamento filosófico para explicar o que é essa aparente divergência. Que, na verdade, isso não é nem monismo e nem dualismo. Existe um monismo no sétimo e um dualismo no plano manifestado. Mas qual tipo de dualismo que é? Né? Não é qualquer tipo de dualismo. Essa dualidade é vista como ilusória no plano do absoluto, né? Assim como qualquer manifestação é vista como ilusória. Essa visão teosófica é a mesma em que se apoia a posição Advaita, ou seja, do Vedanta Advaita sobre o caráter ilusório de tudo, inclusive Ishvara, o Criador.
esse que a gente acabou de citar, né? E bem como a afirmação da unidade de Brahma e Atman. Atman é substrato do Jiva, que é homem individual, a alma individual, né? Dentro, a, a base de tudo é Atma, o Brahman, né? Porque Brahman a gente usa a palavra no sentido coletivo. E quando vai falar da mesma coisa relacionada ao indivíduo, a gente usa Atma, mas eles são inseparáveis, né? Só muda as palavras. Então, Atma é o substrato do Jiva, o homem individual, da alma individual. E Brahma é o substrato de tudo, de modo indistinto. São distinções conceituais de uma realidade única. Ilustramos essa ideia com um trecho do Viveka Chudamani, de Shankaracharya. Agora eu vou fazer uma citação do texto de Shankaracharya, Viveka Chudamani. Todas as modificações da argila, como a jarra, etc., que têm sido aceitas pela mente como reais, não são, na realidade, nada mais que argila, ou seja, tudo é Brahma. Do mesmo modo, o universo inteiro, que tem sua origem em Brahman, é o próprio Brahman e nada mais que aquele. Não havendo outra existência que Brahman, e sendo aquele a única autoexistente realidade, aquele é nosso verdadeiro ser. Por isso, tu és aquele pacífico puro, supremo Brahman, o um sem segundo. Ou seja, nós, em essência, somos essa unidade. A raiz do nosso ser é esse Deus imanifestado. Nós somos ele, na nossa essência, no nosso sétimo princípio, mas nos planos manifestados nós nos distinguimos de Ishvara, que é um outro ente, regente do plano manifestado, cuidado. Isso Shankara explica aqui. Mas antes disso, mais uma explicação minha. Marcamos então a consonância da visão teosófica com a da Vedanta Advaita a respeito do absoluto e do Criador. A interpretação de HPB das instâncias de Dhyan parece adotar a visão de Shankaracharya a respeito de Parabrahman, Nirguna Brahman e Ishvara. Nas duas visões, Ishvara tem um caráter ilusório por não ser a realidade última e eterna, que é Parabrahman. Ishvara, que abrange os construtores mencionados nas instâncias, aparece no final do Pralaya, na aurora do Manvantara. Assim, o espaço-substância, o eterno Pai com as suas invisíveis vestes, lá da primeira frase lá da cosmogênese, permanece como substrato ou raiz de tudo no mundo manifestado, inclusive de Ishvara. Por isso, Shankaracharya afirma a identidade de Atma, a subjetividade abstrata dita do indivíduo, com Brahma, Nirguna Brahma, ou seja, o ser abstrato. Essa distinção entre os termos Atman e Brahman existe para fins intelectuais, pois não há distinção ou separação em realidade. Aí eu estou citando já um excelente autor, que eu estou tentando mostrar aqui, se chama Indian Philosophy, de Radha Krishna, né? Não é um teósofo, ele é um doutor, um grande erudito, né? Isso aqui é da Universidade de Oxford, mas como ele é indiano e ele tem uma compreensão da formação histórica, né, desses conhecimentos, ele não faz essas classificações estanques também, né? Ele tem assim uma visão muito que se acomoda com a visão teosófica, porque ele conhece a realidade da Índia, ele conhece a gênese desse conhecimento. Então, ele não faz uma separação, né? Ele está sempre comparando, né, um darshana com outro darshana e mostrando como eles estão interrelacionados. Por isso que eu gosto muito desse livro. São 2 volumes chamados Indian Philosophy, de Radha Krishna. Eu recomendo muito. Então, isso foi o Radha Krishna que diz que não há separação em realidade nesse substrato permanente,
como já dissemos, é importante ressaltar que essa identidade entre Atman e Brahma, isso é muito importante, não se aplica a Ishvara e Jiva, não se aplica à alma individual e ao regente do sistema solar, viu? Porque isso seria um absurdo, né? Se eu digo assim, eu sou Deus, olha só, eu posso dizer, minha essência divina, meu sétimo princípio é o absoluto e manifestado, então não tem nenhuma separação. Mas eu não posso dizer que eu, Cristiane, sou o Logos do sistema solar. Seria um absurdo, né? Porque são dois entes diferentes. Apesar de eles estarem um ser dependente do outro, né? Nós somos dependentes do Logos manifestados, mas nós somos uma pequena parte dentro dele, né? Nós não somos o Logos. Né? Então, são realidades do mundo, Ishvara e Jiva são realidades do mundo manifestado, desenvolvidas no processo evolutivo. Em outras palavras, toda identidade ou unidade se dá no nível do substrato indiferenciado para Brahman, ou a realidade última. Agora eu vou trazer mais uma citação de Shankara para ilustrar isso que eu acabei de explicar. Shankaracharya diz assim, quando o Shruti, os Vedas, pela afirmação Tat Vam Asi, ou seja, tu és aquele, que é um mantra, né, que vocês devem conhecer, tu és aquele, estabelece repetidas vezes a identidade de Brahma e Jiva, o faz despojando esses termos de suas associações relativas, somente para inculcar a identidade dos dois em seu estado puro. Ou seja, nós somos uno com Brahma no sétimo princípio. Aquele como Ishvara, o Todo-Poderoso, e tu, seja eu, né, você, como Jiva, o ser individual, são atributos tão distintos como o Sol e o vagalume, o rei e o criado, o oceano e o poço de água, e o monte Meru e o átomo, né? Então, a comparação que Shankaracharya faz entre nós e Ishvara, né, o regente do sistema solar, entre o Sol e o vagalume. Mas olha só como é interessante, se você pensar, o vagalume irradia uma luz. Ele tem uma substância fosforescente, mas a luz que ele irradia vem do Sol, né? Só que ele não é o Sol. Você compara o tamanho do Sol com o tamanho do vagalume. Então, essa é a diferença entre nós, individualmente, e o Deus Criador. Né? Mas, tirando tudo isso, todos esses envoltórios externos do mundo manifestação, nós somos um, com o sétimo, com o Brahma, o absoluto. E isso Shankaracharya vai dizer nesse trecho aqui. A diferença entre eles, o Brahman e Jiva, foi criada pelos atributos ilusórios, os upadis, ou seja, os nossos veículos, que eles não são reais, porque eles são ilusórios, que eles duram só um tempo, né? Então, o upadi, o veículo, o atributo de Ishvara, o senhor, né, o regente, é Maya, ou seja, a ilusão cósmica, ou matéria cósmica. A causa de Mahat, a inteligência cósmica, que é Mahat, que as demais modificações que procedem de Mahat, da inteligência cósmica. E tu deves saber que o Pad do Jiva são as 5 envolturas, ou seja, os nossos 5 veículos. Nós temos uma classificação setenária de veículos, de 7 na teosofia, mas tem sistemas que classificam em 4, tem sistema que classifica em 5, né? E aí cabe fazer as comparações entre eles, né? Não existe uma classificação perfeita, porque todas elas são descrições aproximativas de uma realidade. Mas aqui, então, para esse, né, segundo Shankaracharya, no sistema dele são 5 os nossos veículos, os nossos envoltórios. Estes são 2 respectivos upadis de Ishvara e o Jiva, e quando eles são eliminados, ou seja, quando tirar os nossos veículos externos e só deixar o sétimo, né? Quando os veículos externos são eliminados perfeitamente, não haverá Ishvara nem Jiva para o aspirante monista, ou seja, nesse sistema filosófico. O reino é o símbolo do rei e o escudo do soldado, mas quando são tirados, não haverá nem rei e nem soldado. Então, nesse trecho aqui, estou fazendo uma nova explicação,
Nesse trecho acima, então, que acabei de ler, Shankara explica que o aspirante individual Jiva é uno com o Brahma, porém, apenas quando os upadis ou envoltórios, vulturas do mundo fenomênico que delimitam a existência de cada ente em separado são eliminados. Essa eliminação é um ato de percepção ou conhecimento, ou seja, o conhecimento não dual do monismo vedantino. Quando a gente fala assim, o que é o sistema não dual? Né? Ah, Vedanta não dual, não dual. Não dual é tirar o foco da consciência desses veículos externos, onde a dualidade se manifesta, e recolher essa consciência até o sétimo, o que na teosofia se expressa no sexto, que é o veículo do sétimo, né? Mas não vamos entrar nas minúcias, né? Então, tirando o foco da consciência desses veículos externos e focando só na nossa essência, então nós estamos nesse plano da unidade com Brahma. Né? Isso é o conhecimento de Atma, esse que é o conhecimento não dual. Então, nos aspectos fenomênicos, o Ishvara, construtor cósmico, e o Jiva, ser humano particular, são tão diferentes quanto o Sol e o vagalume. Apenas nesse aspecto fenomênico, a teosofia aceita em seu sistema o dualismo espírito-matéria ou criador-criatura. Mas no nível da realidade última, o sétimo princípio oniabrangente, sua visão é monista. A partir desse entendimento, nós podemos estabelecer que a visão teosófica, fundamentada na cosmogonia das instâncias de Dhyan, é perfeitamente consonante com a tradução de darshanas como pontos de vista não apenas sobre os Vedas, mas sobre uma realidade mais ampla e complexa que aquela descrita em um sistema particular. Monismo e dualismo, nesse referencial, se complementam como descrições parciais da realidade sob a perspectiva da manifestação ou não manifestação do espaço-substância. Então, no Samkhya, a palavra Samkhya, o que significa número, ela se ajusta à ideia de enumeração dos princípios do cosmos. Por isso que a Blavatsky, quando ela fala sobre Prakriti, né, ela fala sobre as realidades do mundo manifestado, sobre os skandhas, sobre os princípios, tudo isso é Samkhya. Né? É uma enumeração daquilo que existe, como eu falei, é uma ontologia complexa. A gente pode resumir isso em 7 planos, mas ainda tem os detalhamentos, né, de cada uma das realidades. Então, Samkhya trata muito, o sistema que melhor trata de Prakriti, ou da matéria. Não é só essa matéria que a gente enxerga, não. No plano físico, não. É todos os tipos de matéria do universo manifestado. Então, essa enumeração dos princípios do cosmos, que já é manifestado, é a marca fundamental dessa filosofia, Samkhya. E a tradição, então, remete esse sistema a Kapila, o Rishi Kapila, e a sua classificação, a classificação do Samkhya como dualista. Olha só, eu estava falando que a Vedanta é monista, e o Samkhya é dualista, e a gente tem que lidar com as duas coisas, mas nós somos o quê? Dualistas ou monistas, né? Então, a classificação do Samkhya como dualista tem base na relação de conhecimento entre sujeito e objeto, pois o Purusha, o espírito, enquanto alma individual, é capaz de conhecer Prakriti, ou substância, ou matéria. Né? Então, o Purusha seria um sujeito ali. Né? E aí ele conhece o sujeito, o Purusha, como indivíduo. E aí ele conhece as coisas. Então, isso seria o dualismo no Samkhya, né? Sujeito e objeto. No monismo não tem sujeito e objeto, porque tudo é um sujeito, né? Brahma tudo é um self, né? Um sujeito. Então, segundo Radhakrishna, né? Esse autor que eu citei aqui, eu falei que eu gosto muito, o sistema de Kapila enfatiza a existência da pluralidade de Purushas e a sua interdependência
e sua interdependência de Prakriti e abandona a explicação do absoluto, a sua independência, desculpa. A independência de Prakriti, ou seja, o Purusha é independente de Prakriti, o espírito é independente da matéria, e aí ele não fala do absoluto. Né? A respeito desse dualismo do Samkhya, Blavatsky o acomoda no universo manifestado. Blavatsky põe o Samkhya, todos os conhecimentos ali é sobre o universo manifestado, e o mantém sob certa perspectiva, como na seguinte declaração, abre aspas, Blavatsky fala, o infinito não pode compreender o finito. Aí ela está dizendo aí, não, mas o Purusha não pode compreender, né, a matéria que é finita, já está aparentemente contradizendo, né? O ilimitado não pode ter relação com o limitado. Ela está falando o quê? Ela está falando que ela está separando, em outras palavras, os planos. Está dizendo assim, não, tem uma coisa que é o sétimo plano, que existe uma unidade, não existe separação de sujeito e objeto. Mas tem uma dualidade no mundo manifestado. Aí eu volto a falar aqui, isso parece um pouco dualista no sentido de haver uma independência entre o imanifestado e o manifestado, né? Quando se fala no Samkhya, mas aqui na teosofia não é o imanifestado que conhece o manifestado. Aqui na teosofia se encaixa a divisão setenária de planos de manifestação da teosofia como a grande solução filosófica, tá? Na interpretação das instâncias de Dzyan, a noção de conhecimento varia conforme o nível de manifestação. No absoluto, não existe separação entre conhecedor, conhecimento e coisa conhecida, ou seja, no sétimo não existem objetos, só existe uma unidade. Então, ali não tem que falar em conhecimento, em dualidade. A consciência concreta na manifestação não pode ser atribuída à consciência abstrata, segundo HPB, pois, dois pontos. A HPB fala, consciência implica limitações e qualificações, algo de que ser consciente, e alguém para ser consciente. Então, por que lá no absoluto não tem consciência? Né? Porque não tem conhecedor, conhecido, conhecimento, tem uma coisa só. Né? Então, quando a gente fala em consciência, tem que ter alguém para ser consciente e alguém para ser conhecido. E essa consciência concreta, e entre essa consciência concreta e a consciência abstrata, é preciso haver intermediários. Eu estou falando isso. E essa intermediação se dá pelos 5 planos que estão entre o sétimo e o primeiro. Tá? Então, no sétimo plano, no absoluto, não existe sujeito-objeto. Tá? Mas existe relação de sujeito e objeto entre o jiva, ou seja, a expressão fenomênica manifestado, e os objetos fenomênicos. Então, no Samkhya, o Purusha é o eu ilimitado, e o jiva é o eu que se distingue por ser limitado pelo corpo e pelos sentidos. Então, o Purusha conhece Prakriti, olha só, aqui ela está dando uma solução de interpretação para o Samkhya não ficar em apuros. Ela diz assim que Purusha conhece Prakriti, mas por meio da sua manifestação em Jiva, ou seja, por meio do seu veículo, que é a mente, né? A consciência, mais precisamente, né? Buddha ou Manas. Então, o Purusha conhece sim, mas só usando o veículo, porque se tirar o veículo não conhece, né? Então, assim o problema fica resolvido, né? Sendo assim, o problema acomodado nos planos intermediários da teosofia. Tá? Agora, Radha Krishna, voltando para esse autor aqui, Radha Krishna reconhece que a visão do Samkhya, do Purusha, é determinado pelo conceito de Atman das Upanishads, ou seja, ele reconhece que existe essa interconexão dos conhecimentos, dos conceitos, né? Em outras palavras, o conceito vedantino, né? O conceito de Atman é o conceito vedantino. Então, Atman, e assim também Purusha, é eterno, está além dos sentidos, da mente, das qualidades, do intelecto, do tempo e do espaço e da causalidade. Ele é ilimitado, imutável e perfeito, é o espectador independente de Prakriti.
ele é a natureza essencial da alma, a qual é jiva, o eu individual ou empírico. Jiva é o resultado da combinação de Purusha com Ahamkara, o ego. Portanto, nesse ponto, a visão teosófica também está em conformidade com os dois darshanas. E aqui, então, para encerrar, o Samkhya não é ateísta no sentido de afirmar que Deus não existe. Olha só, isso aqui é na visão de Radha Krishna, viu? Porque antes, na visão do manual que você acha aí na biblioteca, é ateísta, né? Mas o Radha Krishna diz que ele não é ateísta. E ele também não é teísta, ele não fala, porque ele não fala em um Deus. Ele reconhece, ele até admite o Ishvara, mas ele não dá importância para ele, né? Então, e um dos elementos dessa análise é que a existência de purushas ou de espíritos, né, individuais, eternos e infinitos, é inconsistente com a ideia de serem criados por um Deus na visão de Hare Krishna. E isso é muito conforme a teosofia, né? Porque assim, não podemos nos chamar de criados por um Deus, nós evoluímos, porque até o próprio Deus criador, ele evolui em Prakriti, ele evolui no universo manifestado. Então, nós somos um raio da mônada que adquire envoltórios de matéria e nós vamos evoluindo, mas nós não somos criados porque nós somos eternos, né? Porque aquela substância original é nossa, que é eterna. E isso também aparece no Samkhya. Então, é por causa disso que o Samkhya não consegue falar, né, em um Deus criador, porque não consegue resolver essa ideia de como com Purusha, uma alma, o espírito individual é eterno, como é que você vai dizer que ele foi criado se ele é eterno? Né? Então, eles não ficam falando nessa coisa de Deus criador, e é por causa disso que eles são chamados de ateístas, mas não são propriamente ateístas. E ainda assim, ele afirma que o Samkhya aceita a teoria de um Vyavastapaka Ishvara, ou seja, um regente, o qual, no momento da criação, organiza a evolução de Prakriti, ou seja, o Samkhya admite uma ideia muito parecida com a nossa, que é um Ishvara que funciona como um regente, porque ele não está criando ali um universo a partir do nada. Ele está apenas moldando uma matéria que já estava ali, que vem de Mula Prakriti, né? E ele próprio, na sua inteligência, né, é uma evolução dessa matéria. Então, e esse Ishvara, ele diz, né, o Radha Krishna, que ele emerge de Prakriti, assim como nós dizemos em teosofia que o Logos evolui, ele era um homem, foi um homem, e depois ele evoluiu, né, para uma inteligência superior, e se tornou um espírito planetário, e, enfim, algo muito maior. Isso também é compatível com a filosofia Samkhya. E como então, em resumo, quando a gente começa a estudar autores que tratam desse tema de uma maneira mais aprofundada, com mais erudição mesmo, a gente vê que essas filosofias, elas são profundamente compatíveis com a cosmogonia adotada, com a ontologia setenária adotada, né, pela teosofia por meio das instâncias de Dhyan. Aí a gente vê assim, fica maravilhado, né, com isso, como as coisas se encaixam, né, num conjunto perfeito e harmonioso. Né? Então, em resumo, todas essas discrepâncias, essas divergências, elas se devem a duas coisas. Um é a falta do conhecimento aprofundado, e o segundo é pelo acréscimo dos dogmas que foram feitos, né, nas religiões depois desse sistema filosófico original, né, ter sido criado pelos sábios, né, originalmente. Então, a gente vê que esse projeto, né, de Amonussakas é um projeto fabuloso filosoficamente, né? Esse é o meu olhar filosófico. Você fica maravilhado, né, com a simetria das ideias, né, com o encaixe. Mas aí você vai ter que ralar muito, penarar,
né, vai ter que abrir mão daquela arrogância e dizer assim, não, nossas interpretações ocidentais são as melhores. Aí você vai ter que recorrer a filósofos orientais, você vai ter que recorrer ao ocultismo, então você vai ter que sair um pouco daquele nicho acadêmico, né, para esse assunto, sem perder a profundidade intelectual, e você vai ter que abrir mão de toda aquela carga dogmática e cultural que as religiões foram agregando, né, ao longo dos anos, né, com o passar do tempo. E aí você vê, tem um vislumbre, né, da qual era a verdadeira proposta de Amunas Sarcas, de conciliar as filosofias, né, e você fica encantado, assim, com esse mosaico, né, de harmonia, assim, né? Então, queria compartilhar aqui, quis compartilhar um pouco com vocês, né? Espero que dê para perguntar alguma coisa. Eu acho que vocês já têm bastante conhecimento, que deu para eu falar isso, e certamente aproveitaram alguma coisa. Agora, esse texto completo vai estar na revista Teosofia, né? Talvez já tenha saído o primeiro e ainda falta o segundo.